Se você tem o desejo de crescer profissionalmente, atingindo cargos de liderança, eu vou trazer aqui algumas informações muito importantes para que você consiga construir a sua carreira como líder, para que você entenda como você pode estruturar o início da sua liderança. E se você já é líder, se você já está numa posição de liderança, mas você ainda não se encaixou muito bem nessa situação, aqui vai também algumas informações super legais que vai posicionar você como um líder forte, consistente, desejado pelas suas equipes, desejado pelas empresas, com alto poder de influência e também dos mais bem remunerados. É muito comum e é muito provável que aconteça com você, nesse seu processo de subida a posições de liderança, uma oportunidade pela experiência que você tem ou pela confiança que a empresa deposita sobre você, sobre suas atitudes, sobre aquilo que você já tem feito, sobre a história que você já escreveu. No entanto, nem sempre isso é suficiente para garantir o seu sucesso, para garantir o seu conforto, para garantir que você assuma a posição de líder com tudo que você precisa para ser bem-sucedido. E o que acontece demais nesse mundo é que as pessoas são promovidas por serem confiáveis, não por terem habilidades de gestão administrativa e nem habilidades relacionais que estão dentro desse âmbito da liderança de pessoas. E talvez essa seja a forma pela qual a sua carreira de líder se inicie. Você conquistou confiança, você tem feito um trabalho legal, mas isso também não quer dizer que você consiga ser um grande líder a princípio. Mas nada te impede de ser um grande líder na medida que você vai se desenvolvendo. A questão é que nem sempre o tempo que a gente leva para se desenvolver é suficiente ou é aceitável para a organização, para o setor, para o lugar onde a gente está. Então pode acontecer de você receber uma oportunidade de crescimento, não estar preparado, não conseguir entregar aquilo que a empresa deseja de você e ser removido dessa função, ser despedido. Então o que era um sonho, de repente passa a ser um grande problema, né? E aquela sensação de fracasso começa a entrar no coração da gente. Mas não se preocupe, porque vou trazer aqui algumas informações para você, e aqui nesse canal você vai encontrar um monte de vídeos que falam sobre outras habilidades que um líder precisa ter, e eu tenho certeza que vai ajudar você na construção da sua carreira. Primeira coisa, um líder ele precisa ser profissional. Ele precisa ser um profissional de liderança. Ele não pode ser uma pessoa qualquer que foi extraída de algum lugar. Ele vem amador, ele vem com poucas habilidades. Ele precisa ter uma característica de profissionalismo, uma pessoa preparada, pronta para fazer aquilo. Quando nós contratamos um profissional para consertar, por exemplo, um móvel da gente, um marceneiro, nós sabemos que ele é competente para exercer esse trabalho. A mesma coisa com o líder. O líder deve ser profissional. Ele precisa se profissionalizar nas habilidades de liderança de pessoas e também de gestão de empresas ou de departamentos, para que ele seja bem sucedido. Senão é a mesma coisa que a gente contratar um marceneiro que não é um marceneiro para consertar um móvel da nossa casa. Geralmente isso não termina muito bem. Mas as funções de liderança, elas geralmente são oferecidas às vezes para pessoas que não estão preparadas. E se esse é o seu caso, eu digo que você vai precisar se desenvolver, vai precisar aprender algumas coisas para ser bem sucedido, porque liderança é assunto profissional, não é algo que acontece por acaso. Toda liderança ela se inicia num formato situacional. Aquele momento, aquela situação, aquela ocasião acabou destacando alguém que se deu bem na condução do que está acontecendo.
né? Quando a gente observa um determinado setor, alguém que está se destacando, que tem proatividade, que tem um bom relacionamento com as pessoas, que consegue fazer com que as coisas aconteçam, que quem está acima observando, observa e fala assim, opa, essa pessoa tem chance de ser uma boa líder. E às vezes, diante da falta de outra liderança, essa pessoa é convidada a assumir essa função, que não é uma função simples, né? Não é uma função tão fácil assim como parece. No entanto, é uma função que pode te trazer possibilidades enormes. Olhando do ponto de vista de uma carreira técnica, todo técnico ele sobe ao nível máximo da técnica e ali ele vai estacionar dentro daquilo que o mercado paga para aquela habilidade e para aquele conhecimento técnico. O líder não. O líder ele pode ir subindo de posições e chegando a posições muito altas de diretoria, de presidência, de uma carreira de executivo internacional. Então, para o líder, não tem um limite tão curto quanto é para o técnico, na maior parte das vezes. No entanto, os que chegam lá nas grandes posições, eles certamente têm um preparo muito especial. A primeira coisa que todo líder precisa ter, todo bom líder, toda aquela pessoa que almeja cargos de liderança precisa ter é o desejo de ser um bom líder, o desejo de conseguir ajudar as pessoas através da sua liderança, do seu direcionamento. É para isso que existe um líder. Não é para direcionar as pessoas para qualquer lugar, não é para fazer as coisas de qualquer jeito. A característica principal de um líder é conduzir um grupo para o sucesso. E tem um monte de variáveis aí no meio, que são as pessoas, os desejos das pessoas, cada uma vem com desejos, com culturas diferentes, com ideias diferentes, e o líder precisa juntar tudo isso e conseguir extrair o melhor. Não é uma tarefa muito fácil, mas é uma tarefa rara de se encontrar bons líderes. Liderar bem deve ser um sonho a ser realizado. Ela tem que estar num âmbito profissional, do ponto de vista técnico e da preparação da pessoa, mas do ponto de vista do que a pessoa deseja, do propósito dela, tem que ser algo que ela queira realmente de coração, porque nós vamos lidar com pessoas e não existe nada mais valioso no mundo do que as pessoas. Quando a gente lidera mal as pessoas, a gente pode criar um grande problema, não só para nós, como para a própria pessoa, para a família dela e para o futuro dessa pessoa. Quando nós lideramos pessoas, nós temos que ter em mente que teremos um relativo poder sobre o futuro dessa pessoa. Então não é uma atividade para qualquer pessoa, não é uma atividade para quem não tem bons valores, não é uma atividade para quem acha que vai fazer isso de qualquer jeito, que vai dar um jeito no meio do caminho. É uma atividade para quem realmente deseja fazer diferença no mundo, na vida das pessoas, nas empresas e obter, obviamente, o seu ganho, o seu lucro, a sua carreira, realizar os seus sonhos através de uma tarefa como essa de liderar pessoas. Por isso até que as carreiras de liderança, elas pagam muito melhor do que as carreiras técnicas, do que carreiras mais operacionais, porque não é uma coisa tão simples assim, mas também não é uma coisa impossível. É algo que qualquer pessoa que tenha esse desejo, estudando, se preparando, treinando, tendo bons mentores, tendo bons exemplos na vida, tendo bons professores, vai conseguir fazer de uma forma muito legal, de modo que a pessoa realmente ganhe com isso, viva disso e se realize como profissional. Às vezes me perguntam, e até já discutiram comigo, né? Às vezes as pessoas me dizem o seguinte, Artemus, liderança não é para todo mundo. E eu respondo, eu digo, sim, a liderança é para todo mundo. Todo mundo precisa saber se liderar, se autoliderar e liderar pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade. Agora, cargos de liderança, não são para todo mundo.
não é bom para todo mundo, né? A liderança, ela é uma atitude das pessoas, ela é um posicionamento que alguém toma de conduzir alguém a fazer algo, de ajudar as pessoas a fazer alguma coisa, conduzir um time, uma equipe, alguma pessoa ao sucesso. Isso nem sempre é profissional, né? Às vezes a gente faz isso com a família, com um amigo, com alguém que precisa de um suporte, né? Quando a gente ajuda um idoso a atravessar uma rua movimentada, nós estamos liderando ele nesse processo, nesse trabalho de atravessar a rua. Então, a liderança, ela é uma coisa de postura, de atitude. O cargo profissional de liderança é outra coisa e não é para todo mundo. Então, liderar acaba sendo para todo mundo. Na verdade, a liderança, ela se apresenta na sua vida, ela te escolhe. Os momentos de liderança, eles vão cair na sua vida. Momentos que você vai olhar para a sua vida e vai falar, eu tenho que liderar isso, né? Seja um filho, alguém que você ama numa situação difícil, ajudá-lo a sair de uma situação difícil, é liderança. Agora, a liderança profissional, aquela que você vai ganhar a vida com isso, aí exigem outras habilidades, tá? Então, liderança é para todo mundo? Sim, a liderança como essência é importante para todo mundo. E todo mundo deve saber utilizar várias ferramentas de liderança e as técnicas que existem. Serve para qualquer âmbito da vida. No entanto, a liderança profissional, ela já é um pouco diferente, né? A liderança profissional você escolhe. Você tem a opção de dizer sim ou não para um cargo de liderança que te ofereçam. E eu já vi muita gente boa, muito bom, muitos profissionais bons serem convidados a assumir cargos de liderança e eles rejeitaram esse cargo. Eles disseram não, eu não quero isso porque eu vou ter que lidar com pessoas e eu não estou preparado, eu não gosto de lidar com pessoas nessa forma, desse jeito. E recusaram, não se desenvolveram desse lado, se tornaram grandes técnicos naquilo que são. Mas, quando cai um estagiário na mão dele, ele acaba obrigatoriamente se tornando um líder dessa pessoa, porque um profissional sempre tem seus aprendizes, as pessoas que estão iniciando junto com ele. Então eu digo sempre que a liderança informal, ela é natural e todo mundo vai estar exposto e vai sentir necessidade de exercer a liderança em alguns momentos. A liderança profissional não, ela é uma escolha e você só deve escolher ser um líder profissional se realmente você quiser fazer diferença na vida das pessoas e ajudá-las, porque caso contrário, eu acho que você não vai se dar muito bem nessa função como um líder profissional. Eu particularmente acredito que para quem não tem habilidades, para quem não gosta de se relacionar com as pessoas num modelo de liderança, eu acho que realmente não deve fazê-lo, porque vai encontrar muita dificuldade. No entanto, se você tem as dificuldades e você deseja isso para sua vida, não tem nada de errado e é absolutamente possível que você estude, aprenda e se torne sim um grande líder. Eu digo que a essência de um grande líder é sempre a de fazer o bem, é sempre a de ajudar pessoas, ajudar empresas a saírem de uma situação A e irem para uma situação B melhor do que a A. Essa é a essência. E se você tem uma decisão por seguir uma carreira de liderança, isso é muito legal, isso é muito importante, porque essa decisão vai balizar as suas próximas atitudes, as próximas coisas que você vai fazer. Como você vai se comportar, como você vai começar a demonstrar isso para as equipes, para os seus colegas de trabalho, para os seus líderes. Isso vai ajudar você a traçar uma estratégia para demonstrar do jeito certo que você deseja um cargo de liderança. Se você tem essa decisão, se você quer isso, se você acha que isso é legal e que você tem no coração o desejo de fazer coisas boas para as pessoas, de se relacionar e conduzir pessoas ao sucesso, sim, você tem plena condição de ser um grande líder,
mas precisa traçar o caminho, precisa encontrar os meios de fazer isso. Não é difícil, eu já fiz isso, eu construí isso ao longo da minha vida, e eu construí de forma consciente. Eu escolhi determinadas situações dentro da empresa onde eu trabalhava para que me fossem favoráveis para demonstrar as minhas competências de liderança, que ainda estavam em desenvolvimento e sempre estarão, porque liderança é uma coisa que a gente aprende todo dia, o resto da vida, mas precisa ter um mínimo ali, uma boa base para a gente começar com sucesso e ter boas condições de manter esse sucesso. Então é muito legal você ter em mente que você precisa planejar a sua subida, o seu crescimento. Se você já tem um cargo de liderança e está querendo outro, está buscando outro, está querendo subir mais um degrau, a mesma coisa. Importante observar como que você vai demonstrar isso para a equipe, para o lugar onde você está. A forma como você demonstra isso define se você será o próximo convidado ou não para ocupar essa posição que você almeja. Talvez dentro de você tenha a essência de querer ajudar e conduzir as pessoas, mas por um motivo ou outro você está acomodado numa zona de conforto e se você não fizer nada diferente vai ficar aí por muito tempo. E é uma pena, né? Mas existem grandes líderes amortecidos. Será que você não é um deles? Será que com um estímulo a mais, será que com um sonho a mais no seu coração, talvez você não se disponha a sair da zona de conforto e migrar para um novo patamar que pode te trazer sucesso, realização, alegria, realização de sonhos seus, da sua família, uma remuneração melhor? Então, eu sempre digo para as equipes que eu treino, eu sempre conduzo elas a perceber se elas estão no automático ou não. Se você tem a decisão de seguir uma carreira de liderança, adquira os conhecimentos que você precisa. Adquira mesmo, vai atrás, estude, porque essas habilidades elas são raras nas pessoas. Somente 10% das pessoas do mundo são líderes. E desses 10%, existem estatísticas que dizem que cerca de 80% não estão preparados para a liderança. Então olha que coisa, que mercado existe para isso. A liderança, geralmente 10% das pessoas são líderes. E desses 10%, 80% não estão bem preparados. Essa é a realidade. Estatísticas que a gente vê na Exame, na Forbes, elas trazem essas informações para nós. Então, são habilidades raras. As pessoas que dominam as habilidades de liderança são raras e elas têm chance de crescer muito, de se dar muito bem nessa carreira, porque existe uma carência muito grande. Então, puxa, se você estava acomodado, acendeu a luzinha, você está a fim de desenvolver, acha que a liderança é legal, acha que é um caminho bom para ajudar as pessoas, para se ajudar, para realmente escrever uma história bonita na sua vida profissional e pessoal também, vá e se prepare. Se prepare, adquira as habilidades para que você seja um bom líder, um grande líder. E eu tenho certeza que as portas vão se abrir para você. Não existe cliente que eu tenha atendido até hoje, que durante o período que eu estive fazendo consultorias ou treinamento, esse cliente não tenha expressado, não tenha dito que ele precisa contratar um bom líder. É raridade, está faltando, tá? E os que tem não são tão bons assim. Então, se você conseguir chegar num nível legal, encontrar alguém que te dá o apoio, te dá o suporte, te faça uma mentoria, te dê um suporte, um apoio para você ser um grande líder, as portas do sucesso tendem a se abrir para você. Estatisticamente falando, e também da vivência e da conversa com empresários, com outros grandes líderes e pessoas que são do meu meio. Mas para não ficar só no que eu estou falando aqui,
comprove você mesmo. Dê uma olhada nos meios onde você convive, profissional, igreja, pessoal, escola, faculdade, e observe as lideranças. Você vai ver que tem muita liderança ruim. Não só as formais, como as informais também. Então, você mesmo pode ver a situação política que o nosso país vive, né? Sem entrar no mérito da questão, os nossos líderes, eles não demonstram a consistência que precisam. Eles fazem coisas boas, fazem coisas ruins, erradas também, mas no que diz respeito a características de liderança, é muito difícil você achar um que você possa confiar. É muito difícil você achar um líder, um político que te lidere e que você tenha plena certeza que ele vai ser realmente bom para a gente, para você, para mim, para o nosso povo. Né? As crises de liderança, elas são gigantes. Então, pense nisso como um meio de aproveitar. Outro ponto importante a ser considerado é que a oportunidade bate na porta daquele que está preparado, ou do que está mais preparado. Se a gente tiver uma posição de liderança e tivermos que escolher entre as várias possibilidades dentro de uma organização, nós vamos chamar aqueles que a gente percebe que estão mais preparados. E muitas vezes você já deve ter sido testemunha disso, quando precisa trocar uma liderança na empresa onde você está, na organização onde você está, não é raro que eles contratem alguém de fora. Por quê? Porque ninguém lá dentro demonstrou o preparo necessário para conseguir ser convidado para essa posição. Antes de buscar fora, é muito melhor trazer alguém de dentro, porque a pessoa já conhece a cultura, já conhece como funciona, conhece as pessoas, já tem o hábito do lugar, já tem os valores do lugar. Então é muito mais fácil a adaptação de alguém que está dentro do que trazer alguém de fora, totalmente desconhecido. Mas por que vão buscar fora? Porque não tem ninguém dentro. Porque não tem ninguém dentro. Porque as pessoas que estão dentro não estão se preparando para a oportunidade quando ela bater a porta. A oportunidade existe, mas a gente tem que estar pronto para ela. Nós temos que estar na lista daquelas pessoas que serão chamadas para os próximos cargos de liderança. O seu nome já está nessa lista? O que é que você está fazendo para que o seu nome esteja nessa lista? Esse é um dos princípios, é um dos começos para que você tenha a oportunidade de um cargo de liderança, ou do seu primeiro cargo de liderança. Um cuidado muito importante que nós devemos ter é que às vezes a gente pode desejar o cargo, mas não desejar as responsabilidades que vêm com ele. Se você está pensando em partir para uma atividade onde a liderança é importante, saiba que junto com o cargo, junto com o prestígio, junto com um salário melhor, vem uma série de responsabilidades e você vai precisar prestar contas disso para todo mundo, tanto para quem para quem é seu subordinado, quanto para os seus pares, quanto para quem está em cima. A vida do líder é uma vida de servir, é uma vida de prestar contas, é uma vida de facilitar a vida das outras pessoas, de conduzir. Existem responsabilidades muito grandes que precisam ser compreendidas antes de você dizer sim, ou até mesmo antes de você tomar a decisão em buscar isso. Vem responsabilidades de monte. E não vem só responsabilidades sobre pessoas, vem responsabilidades sobre processos e vem responsabilidades sobre resultados. Quando a gente olha para uma função profissional de liderança, é necessário que você saiba conduzir pessoas, que você saiba gerenciar processos minimamente, tenha uma boa noção disso e que você seja um pouco empreendedor no sentido de entender se a sua operação ela está gerando lucro, ela está dentro dos custos especificados, ela está dentro da qualidade especificada. Existe por trás de um líder profissional, existe uma necessidade de gestão além da condução das pessoas pela liderança. Algo mesmo de administrador. E você precisa ter ciência que
vai para esse lado, não é só cuidar de gente, tem o lado de cuidar da gestão. E geralmente quem gosta de cuidar de gente não gosta muito de gestão. Quem gosta de gestão tem mais dificuldade em relacionamentos. E isso é comum, é normal, faz parte do perfil, mas faz parte da função. A liderança profissional é uma função que requer administração e coordenação de pessoas. Então, vá ciente disso. As duas coisas serão cobradas. Importante também, se você deseja isso, deseja a liderança, importante você saber que o sucesso da sua equipe é o seu sucesso. Se você tem uma equipe que funciona bem, você estará bem na sua atividade. Se você tem uma equipe que não está bem, isso vai cair sobre você. Né? Essa responsabilidade vai cair sobre você. Então, tenha sempre em mente que gerar sucesso na sua equipe e nas pessoas que estão na sua equipe é o segredo do seu sucesso como líder. Tá? Essa é algo que você tem que ter claríssimo para você. Se você vai para uma função de liderança pensando em extrair só, em tirar proveito, em você crescer sem desenvolver os outros, sinto lhe dizer, mas você não tem boas chances de ser bem-sucedido. Eu vou te dar aqui 3 dicas valiosíssimas para você começar a escalar. Né? Se você está aí num ponto zero, ou se você está sonhando com isso, já tem uma decisão, mas nada aconteceu ainda nesse sentido, eu vou te trazer vou te dar 4 dicas. 4 dicas importantes para você começar, para você dar o start. Primeira dica, assuma responsabilidades. Se você não tiver um posicionamento de assumir responsabilidades pelas pessoas que você ensina, pelas atividades que você faz, por tudo que você precisa fazer, se você não tiver isso, se você não fizer isso como se fosse para você, provavelmente você não será convidado para uma função de liderança. Assumir responsabilidades é uma das primeiras coisas que você precisa ter no seu comportamento. As pessoas precisam perceber que você é responsável. Ninguém delega liderança para quem não demonstra responsabilidade. Seria uma insanidade fazer isso. Segunda coisa, ensine tudo que você puder para as pessoas que estão junto com você. Tudo. Toda pessoa que segura informações com ela, não compartilha, não conta para os que estão em volta, não está apta para um cargo de liderança. Se você sabe fazer e não ensina todos os segredos, se você tem medo de ensinar todos os segredos, eu sinto muito, mas você não está pronto para uma função de liderança. Todo bom líder, ele é virtuoso em ensinar, em compartilhar, em fazer as pessoas que estão junto com ele melhores do que ele. Até porque, quando nós fazemos isso, nós somos os criadores dos melhores. E isso nos traz uma visão de que nós somos melhor que os melhores. Talvez essa pessoa faça melhor do que você. E isso pode gerar em você um sentimento, caramba, se eu ensinar ele fizer melhor do que eu, será que não vai tomar meu lugar? Provavelmente não, se você tiver as outras habilidades desenvolvidas também. O fato é que ensinar é a mais sublime forma de liderança. Se você não está apto a ensinar pessoas, ou tem medo de compartilhar, tem medo que alguém seja melhor que você, você não está apto para a liderança. Um líder forma um time cheio de pessoas melhores do que ele, naquilo que elas fazem, obviamente. Terceira coisa importante, observe quais são os valores organizacionais e veja se você está alinhado com esses valores. Se os valores da organização a qual você faz parte não são legais, você não gosta, eu digo para você que se você subir a um cargo de liderança,
você vai sofrer um pouco, vai se contradizer e vai se tornar um profissional incompleto e infeliz. Isso vai trazer para você um peso. Trabalhar para você vai ser o mesmo que ir para um lugar fazer o que você não gosta, o que você detesta, o que você não concorda. Se não tiver alinhamento de valores, não assuma ou não busque uma posição de liderança nesse lugar. Pode buscar em outro, mas não ali. Isso realmente faz muito mal para qualquer pessoa. E finalmente o quarto, eu diria para você o seguinte: morda o calcanhar do seu líder. Comece a morder o calcanhar dele, comece a pedir para ele que te dê tarefas que são dele, que são simples, que são mais básicas da liderança, mas que são dele. Comece a ocupar um espaço, comece a dar suporte para o seu líder. Eu não estou falando para você puxar o saco, embora algumas pessoas possam dizer: ah, o fulano está indo lá, fica lá querendo ajudar. Puxar o saco é uma coisa diferente. Você se aproximar da sua liderança e começar a aprender com ele as coisas que ele faz, já é um grande passo para que você seja reconhecido. Tá? As tarefas mais complexas, o seu líder ele tem tarefas super complexas. Se ele encontrar alguém que faz as mais simples para ele, ele vai delegar, vai sentir segurança e devagarinho ele vai te entregando outras tarefas também e você vai conquistando a confiança dessa pessoa. O que não elimina a necessidade de você se preparar com habilidades de comunicação, habilidades relacionais, identificar seus valores, seus propósitos, formas de conversar, forma certa, aprender como dar uma bronca numa pessoa sem deixá-la triste, magoada, chateada, mas da forma correta, de uma forma construtiva. Aprender a se portar, a ter comportamento, a ter postura de líder. Tudo isso são habilidades que você vai desenvolver aí, talvez onde você está, mas muito provavelmente você precise de ajuda. Você precisa de um bom treinamento, você precisa de um bom mentor, de um bom líder para isso, que é o líder dos líderes. Então, morda o calcanhar lá, pegue as tarefas que você pode, mas não se esqueça que isso não é suficiente. Você precisa desenvolver todas as outras habilidades também para você ter uma possibilidade ampla de sucesso. Existe alguma situação onde ser um líder não é bom? Sim, quando você não quer, quando você não deseja, quando isso não faz parte de você. Se aparecer um convite para você e esse convite não encher seu coração, eu digo para você, não vá. Não vá. Se ele for desafiador e você tiver medo, e você tiver com receio, e você tiver dúvidas, assim, mas é o que você quer, vai. Vai que a chance de sucesso é boa. Mas se não é algo que brilha o seu olhar, se não é algo que faz o seu coração cantar, se não é algo que faz você sonhar, eu digo para você não. É melhor ser um técnico muito bom, ser um grande técnico, ser um grande especialista, do que ser um líder medíocre, do que ser um líder na média ou abaixo da média. Então, seja bom naquilo que você faz, seja técnico, seja profissional, seja de liderança, mas seja bom. Escolha aquilo que você ama, que você gosta, e certamente você vai ser um grande profissional. Falamos um pouco aí sobre como escavar, né, uma liderança, como buscar uma liderança, como começar a preparar o terreno para a sua promoção, ou se você foi promovido e está tendo dificuldades, eu tenho certeza que essas dicas podem ter te ajudado bastante. Eu sou Artemus Alachev e a minha especialidade e missão é formar líderes consistentes, fortes, influentes, desejados pelas empresas, desejados pelas equipes e muito bem remunerados. E essa é uma função que sempre vai estar em alta, sempre vai ser necessária. Se você gostou desse vídeo, clica aqui, dá um joinha, segue a gente aqui no canal e compartilhe. Toda vez que você compartilha um vídeo desse com um colega seu, com um líder seu, com uma pessoa
que você ama, que você gosta, que você acha que pode ajudar, você está colaborando com todo mundo para que a gente tenha líderes melhores, para que a gente tenha um mundo melhor, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, faz parte aí, né, da sua atividade de liderança, liderar outras pessoas nesse mesmo caminho. Se você achou que isso é bom, mande para ela então e fortaleça aqui o nosso conceito de sermos bons líderes e excelentes profissionais. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!